Salut, ça va, vous allez bien? Fala galera, então, eu sou o professor Rubson, professor de francês na Fraites, e hoje eu vim aqui com uma missão: ensinar o Passé Composé em um minuto. Sim, é verdade. Então, o Passé Composé é um tema que tira o sono das pessoas, tira o sono dos alunos de francês. Mas eu acho que essa fama que ele tem é indevida, porque é um tema que tem algumas dificuldades, mas ele é muito tranquilo de ser aprendido. Na minha opinião, alguns professores abordam de uma forma que traumatiza os alunos. E a gente, pensando nisso, decidiu fazer um vídeo que ensine o Passé Composé sem muitos traumas. Então a gente vai começar com o Passé Composé com auxiliar avoir, beleza? E antes de mostrar a dica de como aprender o Passé Composé em um minuto, vou falar para vocês, na minha opinião, porque que eu acho que é tão traumático o Passé Composé para alguns alunos, beleza? Então, se você está fazendo isso, eu aconselho você parar de fazer, não só em relação ao Passé Composé, mas em relação ao estudo do francês. Vamos lá? Então, beleza. Le passé, então o passado. A gente vê uma senhorinha mostrando as fotos provavelmente para os netos, para os filhos, talvez. Que é justamente um dos usos do passado, do passé composé, que é relatar um fato no passado, beleza? Evidentemente. Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Então vou passar para vocês aqui algumas dicas que mostram por que o Passé Composé não é esse bicho de sete cabeças, beleza? Então, só um minuto, vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui. Excelente. Bom, então, os erros principais do Passé Composé, ou melhor, na hora de aprender o Passé Composé. Então, memorizar todos os verbos de uma vez só. Péssimo caminho. Por quê? São muitos verbos. Como em português, o francês ele é uma língua muito rica, um vocabulário muito rico. E todos os verbos em francês podem ser colocados no passé composé. Então a recomendação é: vá aos pouquinhos, beleza? Aprenda sobre tudo que está mais próximo de você. Não precisa aprender tudo de uma vez. Tem alguns estudos que apontam que com um vocabulário de 300 palavras você já consegue se virar muito bem em um idioma. Então não tenha pressa, 300 palavras não é um número tão absurdo. Claro que se você pensar em todas as palavras de uma língua, parece pouco. Por exemplo, eu sei de línguas como, ou melhor, uma média das línguas não latinas, você tem um vocabulário de 400 mil palavras, uma média. Então é muita coisa, mas você não precisa aprender tudo isso, beleza? Com umas 300 palavras, 500, você vai falar muito bem o idioma, ou vai falar pelo menos o suficiente para se comunicar, entender o que já é um grande passo, beleza? Então vamos lá. Não memorizar tudo de uma vez, vá aos pouquinhos, beleza? Vamos para a próxima dica? Estudar os verbos sem contexto. Isso é um outro problema. Por quê? Tem um linguista, que é especialista não só em idiomas, aliás, não é bem a área dele, mas ele fala da didática e ele fala que a gente tem uma zona de desenvolvimento proximal. O que isso significa? Que a gente aprende acrescentando tijolinhos ao que a gente já conhece. Imagina que o conhecimento é um muro e você constrói uma base e o que você aprende serve para te ajudar a aprender outras coisas. Então o que você já aprendeu vai te ajudar a aprender coisas novas no futuro. Beleza? Como é que a gente traduz isso na prática? O interessante é aprender as coisas dentro de um contexto, porque é mais fácil de assimilar. Então, a gente aprende o que faz mais sentido, beleza? A gente dá um passo muito longo, a gente não vai aprender. Por exemplo, vocês já tiveram a experiência, acho que todo mundo já teve a experiência de chegar na prova de matemática e ter decorado aquela equação e ela parecia tão clara na hora do estudo e na hora da prova ela some da sua cabeça. Bom, isso pode ter vários motivos, mas um deles é que não deu tempo do cérebro processar aquela informação e conectar com o que você já sabe.
Isso serve também para o francês. Se você está estudando francês, comece dando pequenos passos, beleza? Você não precisa já ir para um vocabulário muito difícil, estruturas muito difíceis. O mesmo vale para quando a gente usa o Google Tradutor, que é uma ferramenta excelente, mas que tem que ser usada com inteligência. Se você traduz toda a sua frase, o Google vai devolver uma frase complexa, talvez com tempos verbais e estruturas que você não conhece. A minha dica é: traduza palavra por palavra se for necessário, beleza? Então, se for necessário usar o Google Tradutor, traduzir palavra por palavra. Joia? Vamos lá. Próxima dica. Misturar avoir e être. Beleza, essa dica é mais específica para quem já tem um certo conhecimento de francês, tá? Então, o passé composé, como a gente viu, ele é dividido em dois auxiliares, basicamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, a gente tem o auxiliar être. Deixa eu só chegar um pouquinho para trás esse microfone. Beleza. Então, a gente tem o auxiliar être e o avoir, beleza? A gente vai se concentrar hoje no auxiliar avoir, tá bom? Por quê? Porque ele é mais simples e uma outra dica é ir do mais simples para o mais difícil, beleza? Então, não é um conteúdo difícil, não é um conteúdo que você precisa perder o sono, mas é um conteúdo que vai exigir um pouquinho de inteligência na hora de organizar o estudo. No nosso curso, a gente faz isso muito naturalmente. Então a gente tem um curso de francês e nele a gente pensou exatamente como levar o aluno do mais fácil para o mais difícil. Por quê? Porque é o caminho mais tranquilo. Se você mistura muito os conteúdos e traz conteúdos difíceis para o início, o que isso acarreta? Você vai ficar traumatizado, vai achar que o francês é uma língua muito difícil, vai achar que você nunca vai aprender. Então, se você não é nosso aluno, você pode usar essa estratégia também, não tem problema. Opte sempre por ir do mais fácil para o mais difícil, beleza? Vamos lá, galera. Próxima dica. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Então, só para a gente encerrar essa questão do avoir e do être, que é interessante começar pelo avoir, que é mais simples, beleza? O être ele tem outros desdobramentos e a gente vai ver em outro momento. Mas é muito simples também. Vamos lá. Bom, é muito importante, assim que você aprender a nossa dica de como saber usar o passé composé em 1 minuto. Então, quando você descobrir essa dica, é muito importante que você pratique. Então, a gente faz isso de várias formas. Uma delas é lendo. Então, ler é fundamental. Dentro dessa dica, eu aconselho você também ir do mais fácil ao mais difícil. Então, às vezes você já conhece um pouco de literatura francesa, Molière, Victor Hugo, não sei. E talvez você queira já partir para os clássicos. Não é um grande problema, mas eu acho que em termos de estratégia é melhor começar com textos mais simples. Talvez alguma notícia de jornal. Melhor ainda, textos infantis. Os textos infantis são excelentes para isso. Por quê? Porque eles são pensados para crianças, que obviamente não têm toda a capacidade intelectual já desenvolvida. E por isso são textos um pouco mais simples, beleza? Elas também estão em fase de aprendizado do idioma. Então acho que a gente pode se aproveitar dessa dinâmica dos textos infantis para consolidar o nosso aprendizado, beleza? Um outro ponto também dos textos infantis é que eles são curtos e eles são conhecidos pela gente, que é ótimo. Por quê? Porque, imagine, você já tem metade do conteúdo na sua cabeça, que é a história. Então você já sabe mais ou menos para onde vai. Nas nossas aulas, no nosso curso de francês, a gente tem uma aula só de conto infantil. A gente usa o conto Le Chaperon Rouge, que é o Chapeuzinho Vermelho. Por que a gente fez essa escolha? Porque é um conto conhecido. Então um aluno, ele mais ou menos já sabe para onde a história vai. Isso facilita muito, porque ele não tem que, além de entender o conteúdo, entender o idioma ou a história, beleza? Então tá tudo junto. Ele já sabe um pouquinho do idioma e ele já sabe um pouco da história, ou talvez até muito. Então é um bom casamento, beleza?
Comece sempre do mais fácil para o mais difícil, é a nossa dica. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem mais aqui. Praticar diante do espelho. Bom, se você nunca fez isso, talvez você estranhe. Talvez quando você começar a fazer isso, falar diante do espelho, você vai se sentir um pouco estranho. Não tem problema. É uma excelente dica. Por quê? Já vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo e que essa atividade pode ajudar a evitar. Beleza? Então, praticar diante do espelho é excelente porque você vai perdendo a timidez. Então, algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de falar em público, não é nenhum problema, beleza? Isso não vai te impedir de falar francês, nem qualquer outro idioma, tá? É só uma questão de treino. Então, por isso que, nesse ponto, o professor é muito importante. Porque, na verdade, conteúdo, se você olhar na internet, não falta. Então, conteúdo de francês, claro, não tem muito filtro. Então, você encontra coisas muito boas, coisas muito ruins, coisas erradas. Então, não tem tanto filtro. Mas tem conteúdo, não falta conteúdo. A gente fez uma busca um dia desses para saber quantas páginas de francês tem, são milhões. Então é muita coisa, muita coisa. Não falta conteúdo. Na verdade, o papel nosso de professor, e é o que a gente tenta fazer no nosso curso, e acho que tem dado resultado, pelo menos é o que tem dito os nossos alunos, o que a gente tenta fazer é filtrar o conteúdo e colocar dentro de uma sequência que faça sentido para o aluno. Então, justamente o que eu havia dito antes. Começar do mais fácil e ir para o mais difícil. Então, o curso flui melhor, o aprendizado flui melhor. Então, você pode fazer isso em casa também. Comece falando diante do espelho. E, interessante, usar frases que você está mais habituado. Ou, melhor ainda, frases que dizem respeito a você mesmo. Então, quem é você? Je m'appelle Rubson, par exemple. Eu me chamo Rubson. J'ai 33 ans, tenho 33 anos, e você vai praticando. J'adore manger, j'adore faire du vélo, então eu gosto de comer, eu gosto de andar de bicicleta, beleza? E você vai percebendo que quando você fala aquilo que você vive, aquilo que você conhece, é muito mais fácil. Por isso que alguns livros, eles têm um problema muito sério que é colocar na tentativa de fazer que o aluno tenha uma imersão, né, no ambiente onde é falado o idioma que ele está aprendendo, eles trazem exemplos muito esdrúxulos, exemplos que não são do cotidiano do aluno. E o aluno começa a ter que aprender a como se portar num jantar de gala em Paris. E às vezes ele vai visitar Paris e não vai no jantar de gala, não é algo tão comum, beleza? Então é interessante como falar com, não sei, o seu chefe. E às vezes você não vai trabalhar na França. Talvez sim, seria excelente. Mas talvez não, talvez o seu objetivo seja fazer um turismo ou coisa semelhante, beleza? Então, é sempre interessante que o conteúdo que você esteja estudando tenha a ver com o que você quer fazer, beleza? Com o uso que você vai fazer do idioma. A gente sempre tenta trazer isso nas aulas. Então, colocar o que o aluno vai... colocar onde que o aluno vai saber, aliás, perdão, onde que o aluno vai utilizar o idioma é fundamental, beleza? E, aliado a isso, aliado a essas frases que tem a ver com você, praticar diante do espelho. Vai ser um pouco estranho, mas tranquilos. É um método excelente, é um método que funciona. Beleza? Vamos lá. E escrever o que você aprendeu é uma outra dica muito importante. Em geral, muitos cursos têm uma necessidade de passar muito conteúdo. É ótimo, isso é muito bom, mas isso não casa muito bem, isso não é muito equalizado com o tempo de aula, que nem sempre é tão extenso. Em geral, as pessoas têm 2 aulas por semana, no máximo 3, com raras exceções, talvez um curso intensivo, mas que é uma outra situação. Então, em geral, você tem aí 1 hora e pouco de aula, algo nesse sentido. E isso somado com todos os outros alunos que vão estar na sua turma, dependendo de onde você estuda, isso restringe muito tempo para praticar o idioma de fato. Então você tem muita aula expositiva, com gramática, com coisas desse tipo, e pouco tempo para praticar. Então, o que a gente percebeu nos nossos alunos e que a gente percebe por aí, né? Que
Às vezes vale mais a pena você não dar tanto conteúdo gramatical, então trazer um conteúdo mais contextualizado, como a gente havia dito, porque faz mais sentido para o cérebro da gente, e ao mesmo tempo isso alivia o aluno em termos de tempo. Então ele tem tempo para praticar o idioma com o colega, com o professor, beleza? Então é uma coisa que a gente tenta fazer no nosso curso, mas que você pode fazer também aí se você não é nosso aluno. Então praticar, e uma das formas de praticar é escrevendo, beleza? Então esse movimento de mecânico mesmo, ele pode ser útil. Por que, que muitas pessoas criticam essa tipo de atividade? Porque ela é mal feita. Então o que a gente recomenda? Escrever o que faz sentido para você. Lembra do exemplo lá da fórmula de Bhaskara? Por que, que ela é problemática? Porque é um conteúdo que não tem tanto a ver com o aluno. Ou que durante o processo de aprendizado não foi construída essa ponte com o que o aluno já conhecia. E aí esquece mesmo, não adianta. Você vai gravar 20 vezes e você vai esquecer 20 vezes, beleza? Então, escreva o que você. O que é real mesmo. O que você vive, o que você sente, o que você faz. E você vai perceber que vai fazer sentido para você, você não vai esquecer. Porque você não está decorando uma coisa externa, não é um personagem. É você mesmo, é um tipo de diário. Então, durante a aula você pode fazer isso, você pode fazer em casa, vendo um filme. Viu uma expressão? Escreva. Se você está lendo qualquer coisa em francês, achou legal, achou difícil, escreve também. É uma outra forma, é uma outra perspectiva que você vai escrever e vai poder perguntar para o professor. Ou simplesmente escrever o que você já sabe mesmo. Você escreve e aquilo vai ficando mais automático dentro de você, beleza? Você pode usar o mesmo método também para o espelho, que você pratica o oral. E aí você vai conversando consigo mesmo no espelho. Comment je t'appelle? Je m'appelle Robson. Tu as quel âge? J'ai 33 ans, par exemple. Então você pode montar um diálogo, você pode, enfim, inventar um monte de coisas, desde que, é a nossa dica, elas tenham a ver com você. Tá ótimo? Então, bora lá. Agora a gente vai entrar exatamente no passé composé. Então, eu vou ler uns verbinhos para vocês, beleza? Depois eu vou pegar algum deles e vou mostrar como eles se comportam no passé composé. Tá joia? Então, vamos lá. Ça va. Muito bem. Vou ler aqui os verbinhos e depois eu vou pegar alguns deles que utilizam o auxiliar avoir e vou mostrar como eles funcionam no passé composé. Beleza? Pardonnez-moi. On y va. Penser. Penser. Qu'est-ce que signifie penser? Já viram esse verbo? Penser. Voilà. Penser, c'est como em português. Então, pensar é como em português. Beleza? Penser, pensar. Já até respondi. Après, on a crier. Crier. Beleza? Crier. O que significa crier? Crier significa gritar. Gritar. Beleza? Crier. Ça va? Percebam que quando eu pronuncio crier, tem um som um pouco diferente do R que a gente faz em português. Crier. Então, uma dificuldade que alguns alunos têm é de pronunciar esse R, que ele é mais gutural, ele é mais um pouquinho na garganta. Não é esse R tão na frente como a gente tem em português. Por exemplo, Portugal, por exemplo. Não sei. Então é crier, crier, crier. Beleza? Então pratiquem isso também. Pode ser diante do espelho, vai ajudar. E lembre que ele é um Rzinho um pouco mais aqui na garganta, tá bom? Acheter, acheter. Très bien, acheter. Que significa acheter? Comprar, comprar, acheter, comprar. Beleza? J'ai acheté. Não vamos antecipar não, sem spoilers do passé composé. Envoyer, envoyer un message, par exemple, enviar uma mensagem. Aider, aider. Ajudar, ajudar, aider. Então lembrando que esse AI, ele tem som de um som diferente do português. Aider, aider, ça va? Appeler, appeler, chamar. Então, appeler é chamar. S'appeler é chamar-se, tá bom?
Deviner, deviner quelque chose. Adivinhar, adivinhar. Décider, como en português. Decidir. Après, on a expliquer, expliquer. Ça va? Explicar, explicar. Raconter, raconter. O que significa raconter? Contar, contar. Ça va? Exprimer, exprimer une idée, par exemple. Então, expressar uma ideia. Fermer. Fermer a gente vai pular. Mas fermer significa fechar. Beleza? A gente vai pulá-lo. Porque ele não vai entrar na nossa lista, mas significa fechar. Refuser, refuser. Recusar, recusar. Voler, voler pode significar várias coisas. Entre elas, voar. Payer, payer, payer. Ça va? Qu'est-ce que c'est payer? Pagar, payer. Ça va? Esse Y, essa letrinha aqui, o Y ele vai ter o som de I. Payer, payer. Apporter, que junto com outros verbos pode significar algo parecido. Levar. Regarder, regarder. Assistir, regarder un film, par exemple. Frapper, frapper la porte, bater. Rencontrer, rencontrer. Qu'est-ce que significa rencontrer? Encontrar, encontrar. Encontrar, rencontrer, ça va? Rencontrer les amis, par exemple. Encontrar os amigos. Gagner, gagner. Ça va? Qu'est-ce que c'est gagner? Gagner un prix, par exemple. Ganhar um prêmio, un cadeau. Ganhar, ganhar. Donner, donner. Dar, ça va? Trouver, trouver. Encontrar. Pode ser achar também. Jeter, jeter. Esqueci se é jeter. Jogar, jogar. Brûler, brûler. Queimar, queimar. Jouer, jouer un jeu vidéo, par exemple. Jogar, ça va? Cacher, esconder, esconder. Rêver, rêver. Qu'est-ce que c'est rêver? Sonhar, sonhar. Pleureux, chorar, pleureux, chorar. Demander, demander, perguntar ou pedir. Manger, manger, comer. Sauver, salvar. Chanter, chanter une chanson, voilà. Quelle est votre chanson préférée? Voilà. Qual a sua música preferida? Chanter, chanter, cantar, ça va? Cantar. Marcher, caminhar. Como em português ele é um pouco marcha, não? Chercher, procurar, ça va? Écouter, écouter de la musique, par exemple, ça va? Écouter de la musique. Escutar. Penser, penser. Penser tá repetido, não tem problema. Pensar. Toucher. Vocês conhecem aquele esporte esgrima? Um esporte interessante. Quando um atleta toca o adversário, ele fala toucher. Justamente porque toucher é tocar, tocar. Então ele está anunciando que o oponente foi tocado. Toucher. Oublier, oublier, oublier. Très important. Então esse O, U, ele tem um sonzinho diferente. Então oublier, oublier, beleza? N'oublier passar. Então não esqueçam isso. Travailler, trabalhar. Parler, falar. E traverser, traverser, atravessar. Beleza? Então vou pegar algum desses verbinhos aqui que usa o auxiliar avoir e vou mostrar para vocês como é fácil aprender o passé composé. Então não tem nada de difícil. Mostrei quais são as dificuldades que normalmente os alunos têm. Mostrei também que você tem caminhos para aprender o passé composé de forma mais fácil, evitando aqueles erros. E agora, vamos mostrar para vocês como que é fácil aprender o passé composé. Então, o desafio de 1 minuto tá valendo. Olha aqui, deixa eu ver. São 7h23. Você pode marcar aí no seu relógio. Você vê como é fácil. Então, vamos lá. Deixa eu só pular a página aqui. Valendo agora. Galera, muito simples. Primeira coisa, vocês viram que os verbinhos lá terminam em ER. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, primeira dica, tira o R. Primeira coisa que a gente vai fazer, tira o R, beleza? De quais verbos? De todos que terminam em ER, você tira o verbo. Então,
chanter, cantar, tirou o R. A gente vai colocar um acentozinho no E final, um acentozinho, beleza? Muito bem. Passo 3, o verbo auxiliar que a gente tem falado. No caso da primeira pessoa, então quando você vai falar uma atividade que você fez, você vai colocar o E. Então, j'ai chanté. Galera, j'ai chanté. Eu cantei. Só isso, beleza? Só isso. Acho que nem deu um minuto, eu acho. J'ai chanté. Tá joia? Muito simples, muito simples. Serve para qualquer verbo. Vamos ver? Então a gente separei alguns verbinhos aqui. Que. Deixa eu ver se todos têm auxiliar. Voar. Vamos lá. Parler. Fácil demais. Então. Olha como funciona. Um minuto. Então, parler. Vamos lá, primeira dica. Vocês lembram? Não precisa ser na ordem, mas a gente pode fazer na ordem também, não tem problema. Então a gente vai pegar o verbo aqui, vamos copiá-lo, parler. Primeira coisa, tira o R, fácil demais. Segunda dica, vocês lembram qual é? Coloca o acento no E final. E a última dica, colocar o auxiliar. A gente viu que para a primeira pessoa é o E. Então, j'ai parlé. J'ai chanté. Eu cantei. J'ai parlé. Vamos ver se você está esperto, tá atento. Eu falei. J'ai parlé avec ma mère. Eu falei com a minha mãe. Simples, 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 não é verdade? Não tem mistério. Vamos ver um outro aqui. Aider, par exemple. Aider. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui na frente. Melhor apagar, para não confundir. Então, a gente já viu o parler. J'ai parlé. Beleza? Agora vamos ver o aider. Então, o que a gente vai fazer? Tira o R. Depois, põe um acento no E. E se for a primeira pessoa, a gente coloca o auxiliar. J'ai aider. Quer dizer se é aider? Então, aider a gente viu aqui. Não deu pra ver ainda. Deixa eu colocar aqui os verbinhos. Pronto. Então a gente viu parler, falar. E agora aider. Então, aider, ajudar, beleza? Então, j'ai aidé. Eu ajudei. Fácil demais, fácil demais. Vamos fazer mais um verbinho aqui, então. Deixa eu ver algum legal. Ganhei. Vamos lá. Vamos ver como é que fica. Então você já tá craque já. Você já viu que você demorou. Você não aprendeu em não sei quantos anos de francês, talvez. Você viu que em um minuto, com um estudo bem construído, bem dirigido, dá pra fazer. Você aprendeu em um minuto, beleza? Então, ganhei. Como é que fica? Tira o R, fácil demais. Depois, põe o acento, muito fácil. E finalmente, o auxiliar, que para a primeira pessoa é o E. Então, j'ai ganhei. J'ai ganhei un prix, par exemple. Eu ganhei um prêmio, par exemple. Ça va? Muito fácil. Então, recapitulando aqui na nossa aula. A gente já viu que dá para aprender mesmo em um minuto. Recapitulando, evite tentar aprender tudo de uma vez. Não vai dar certo, beleza? Sempre que você aprender alguma coisa em francês, seja o passé composé, seja outra coisa, procure sempre trazer para o que você já conhece, beleza? E finalmente, praticar diante do espelho é muito importante, vai te ajudar a perder o medo de falar. E escrever o que você está aprendendo é muito bacana, vai te ajudar a memorizar também. Claro, escrevendo sempre algo que faça sentido para você, porque se não fizer sentido nenhum, muito provavelmente você vai esquecer, tá bom? E o passé composé, a regrinha de 3 é muito simples. Então, qual é a regrinha de 3? Vamos lá para acabar. Deixa eu ver. Vamos repetir o parler? Parler. Então, tira o R, fácil demais. Põe o E.
e põe o auxiliar. Muito fácil. Acho que eu vou até mudar o nome, nem vai ser em 1 minuto, hein? Acho que em uns 15 segundos a gente consegue fazer isso daí, na é verdade? Merci énormément de votre présence. Muito obrigado pela presença de vocês. Caso vocês tenham dúvidas, a gente vai ficar muito feliz em respondê-las. Basta vocês colocarem nos comentários que a gente vai ficar muito contente de poder ajudar. Au revoir, à la prochaine.